Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos seja multiplicada. Mais um dia que o Senhor concedeu o privilégio de estarmos na nossa jornada de leitura bíblica. Hoje nós vamos ler do capítulo 8 ao capítulo 14 do livro de 1 Reis. Nós iniciarmos nossa jornada de leitura bíblica, vamos orar, vamos falar com Deus das Escrituras. Senhor Deus e eterno Pai, graças nós te damos pelo privilégio e oportunidade que o Senhor tem dado de estar podendo, Senhor, ter a leitura das Sagradas Escrituras, que o Senhor se revele a nós a partir da sua palavra, em nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Oramos em teu nome, te damos graças por tudo. Amém e graças a Deus. Hoje nós vamos ler do capítulo 8 ao capítulo 14 do livro de 1 Reis. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes e os chefes das famílias israelitas para levar a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram com a tenda ao encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. Rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes eram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas à frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estavam em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas, depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Salomão exclamou: Ó Senhor, disse que habitarias numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que com sua própria boca havia prometido a meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra a meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra a meu nome. No entanto, não será você que construirá, mas o seu filho que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido. Construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor. A aliança fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel. Levantou as mãos para os céus e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo da terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos e de todo o coração andas segundo a tua vontade. Cumpristes a tua promessa, o teu servo Davi, meu pai, com tua boca prometestes, com a tua mão a cumpristes, conforme hoje se vê.
Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizestes a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, o Deus de Israel, que se confirme a palavra que falastes a teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construiu. Ainda assim, atende à oração do seu servo e ao seu pedido misericordioso. Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite sobre este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve a súplica do servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes a teu perdão. Quando um homem pecar contra seu próximo, tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste tempo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe que a sua merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo de pecado contra ti, voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste tempo, ouve dos céus e perdoa o seu pecado de Israel, o teu povo, e trazei-o de volta à terra que deste aos seus passados. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo voltado para este lugar invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado, por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos. Se de Israel, teu povo, ensina-lhes o caminho certo e a chuva sobre a tua terra, deste por herança a teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem, mofo, gafanhotos, peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por israelitas ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as suas mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age. Trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim, eles te temerão durante todo o tempo que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa, teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, atende ao pedido do estrangeiro, e todos os povos da terra conheçam o teu nome e temam como faz Israel, o teu povo. Saiba que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os inimigos, por onde quer que tu enviastes, e orar ao Senhor, voltado para a cidade que tu escolhestes e para o templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica e entende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque e ficares irado com eles, e os entregues aos seus inimigos, que os leve prisioneiros para a sua terra distante ou próxima, se eles caírem em si, na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se eles voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma, na terra dos inimigos, tiverem levado para ser prisioneiros e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolhestes e para o templo que construí em honra ao teu nome, então, desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve as suas orações e a sua súplica e defende a sua causa. Perdoa teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões
rebeliões que cometeram contra ti, e faze com que teus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são o teu povo e a tua herança que tirastes do Egito, da fornalha de fundição. Que os teus olhos sejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel e o teu povo, e que ouça sempre que clamarem a ti. Pois tu os escolhestes dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como declarastes por meio do teu servo. Pois quando tu, ó soberano Senhor, tirastes os nossos antepassados do Egito, quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu, pôs-se em pé e abençoou em alta voz toda a Assembleia de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as tuas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como teve os nossos antepassados. E ele jamais nos deixe nem nos abandone. E façam com que de coração nos voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos aos seus mandamentos e ordenanças que deu aos nossos antepassados. Que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, nosso dia e noite, para que ele defenda a causa do seu servo Israel, do seu povo, de acordo com o que precisarem. Sim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há outro. Mas vocês tenham um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. Então o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os israelitas fizeram dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a sua central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ofereceu holocaustos, ofertas de cereal e gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereal e gordura das ofertas de comunhão. Foi assim que Salomão, com todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebon-Amate até o ribeiro do Egito. Celebraram-na diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos e de coração alegre por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por Israel, o seu povo. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejava construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre neles. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, seu pai Davi, se fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca faltará descendente para governar Israel. Mas se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhe dei, e prestarem cultos a outros deuses e adorá-lo, desarraigarei Israel da terra que lhe dei e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os, prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Depois de 20 anos, durante os quais construiu este
dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e o ouro de que ele precisou. Mas, quando este veio a Tiro, a cidade de Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me destes, meu irmão? Ele perguntou, e a chamou terra de Cabul, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. O rei Salomão impôs trabalho forçado para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, bem como Azor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer. Incendiou a cidade e matou seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. Salomão reconstruiu Gezer. Ele construiu Bet-Aron Baixa, Baalat, Tadmor, no deserto dessa região, bem como todas as cidades, armazéns e as crianças cavam seus carros de guerra e os cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não-israelitas descendentes dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas. E estes povos continuam neste trabalho até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carro. Também eram israelitas os principais oficiais encarregados das construções de Salomão, 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha do faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor e, ao mesmo tempo, queimava incenso diante do Senhor. E Salomão concluiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elat, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Hirão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias grandes, quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinham em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que eu vi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que dizia até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem metade, tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. Ele te fez reis para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Hirão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importado nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos.
fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia, pelos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. O rei colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Dos 2 lados do assento havia braços com um leão junto a cada braço. Havia 12 leões, os 6 degraus, em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha do mar uma frota de navios mercantes com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era mais rico e mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente, utensílios de pratas e de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinham uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas Zefilá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg e os exportava para todos os reis dos hititas e dos arameus. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Desta forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incensos e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se com Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que esta é a sua atitude e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e darei a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, edonita Hadad, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminara todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá 6 meses até matarem todos os edomitas. Mas Hadad, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edonitas que tinham servido a seu pai. Partiram de Midian e foram a Parã. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito até o faraó, rei do Egito, que deu uma
casa e terras a Hadade e lhe forneceu alimento. Acolheu bem a Hadade, a ponto de dar-lhe um casamento, uma irmã de sua própria mulher, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho chamado Genubate, que fora criado por Táfnis no palácio real. Ali, Genubate viveu com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Hadade soube que Davi tinha descansado com seus antepassados e que Joabe, comandante do exército, também estava morto. Então Hadade disse ao faraó: deixa-me voltar para a minha terra. O que falta aqui para o que você queira voltar para a sua terra? Perguntou o faraó. Nada me falta, respondeu Hadade, mas deixa-me ir. Deus fez outro adversário, Azon, filho de Eliada, que tinha fugido do Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel, trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Hadade. Assim, Rezon foi hostil a Israel. Também Jeroboão rebelou-se contra o rei. Ele era um dos pais de Salomão, o efraimita Zeredá, e a sua mãe era chamada Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído o Milo e havia tapado a abertura do muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-o de todos os que faziam trabalho forçado pertencente às tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém, e Aias, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo, e Aias assegurou firmemente a capa que estava usando, rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das suas mãos, o rei das mãos de Salomão, e dar a vocês 10 tribos. Mas por amor a meu servo Davi, a cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e abandonaram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino todo das suas mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida, por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo a seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono de Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, eu farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a quem edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Zizaque. Lá permaneceu até a morte de Salomão. Os demais acontecimentos de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que teve, estão todos escritos nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Então descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e o seu filho Roboão foi o seu.
opressor. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim, Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinham fugido do rei Salomão, soube disso. Voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então, ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com eles responderam a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Diz: meu dedo mínimo mais é grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai o castigou com um simples chicote, eu o castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: voltem daqui a 3 dias. E o rei lhe respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: teu pai tornou pesado o seu jugo, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinham da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra do que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nabate, por meio do Silonita Aias. Quando todo Israel viu que o rei recusava ouvi-los, respondeu o rei: que temos em comum? Que temos em comum com este filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Roboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaias, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, as tribos de Judá e Benjamim e ao restante do povo: assim diz o Senhor, não saia à guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor, voltaram para suas casas, como o Senhor tinha ordenado. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se com o rei, 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel, outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro.
Jeroboão construiu altares idólatras, designou sacerdotes do povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante a festas realizadas em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que haviam feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia, 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu o sacrifício que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi ajudar a Betel quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. O altar, assim diz o Senhor: um filho nascera na família de Davi e se chamara Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Aquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal, e este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão viu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas derramaram conforme o sinal dado pelo Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo e eu a recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera ajudar. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus até que o encontrou sentado embaixo de uma grande árvore e lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio ajudar? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você, e um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo ajudar: assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem do Senhor, o seu Deus, a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali com o leão ao lado e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor entregou ao leão, que o feriu e matou com fome. A palavra do Senhor tinha o advertido. O profeta disse a seus filhos: selem o jumento para mim, e eles o fizeram. Ele o encontrou, o cadáver caído no caminho com o jumento, o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo.
Ele o pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponha os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel, contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria, certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para estes altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente, e este disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como mulher de Jeroboão e vá a Siló, onde vive o profeta Aias, ele que disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de vinho. Ele dirá a você o que vai acontecer com ele. A mulher de Jeroboão atendeu a seu pedido e foi à casa de Aias em Siló. Ora, Aias já não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da idade, mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a você acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder-lhe assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Quando Aias ouviu o som dos passos junto da porta, disse: entre, mulher de Jeroboão, por que está fingindo? Fui encarregado de dar más notícias a você. Vá dizer a Jeroboão que é isso que o Senhor Deus de Israel diz: tirei-o de dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você, mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que vieram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei Jeroboão até o último sexo masculino em Israel. Seja escravo, seja livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou: quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá. Quando? Agora mesmo. E o Senhor ferirá Israel de maneira que ficará como junco, balançando na água. Ele desraigará Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados e os espalhará para além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirsa. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles sepultaram e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor dissera por meio do seu servo, o profeta Aias. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras, como governou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos e então descansou com seus antepassados, e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o rei havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram sua ira zelosa mais do que os seus antepassados o tinham feito.
Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre Israel, os montes e debaixo de todas as árvores frondosas havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Jeroboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-lo e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam. Em seguida, os devolvia à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos de Judá. Houve guerra com Roboão e foi sepultado com eles na cidade de Davi, sua mãe, e Abias foi o seu sucessor. Fizemos a leitura do capítulo 8 ao capítulo 14 do livro de 1 Reis. Permitindo o Senhor, voltaremos amanhã para prosseguir a nossa jornada de leitura bíblica da palavra de Deus.